programa Conexão está aqui na Câmara dos Vereadores de Santo André para conversar um bate-papo com o vereador Paulinho Serra, do PSDB. Olá, Paulinho, tudo bem? Olá. Seja bem-vindo ao nosso programa. Olá, tudo bem? Obrigado pelo convite, é sempre um prazer recebê-los. O senhor criou projetos na área social. Então a gente vai falar um pouquinho de algum desses projetos. Pois não. A gente vai começar com um programa de metas que institui a obrigatoriedade e o cumprimento desse programa de metas pelo Executivo na lei orgânica do município. Qual é a principal intenção desse projeto? Olha, a intenção desse projeto porque ele é um projeto que acaba tendo uma parte que interfere nos itens sociais da cidade. Porque ele obriga o prefeito eleito, depois de 90 dias, o prefeito protocolar na Câmara Municipal para a verificação do Legislativo das metas que ele quer cumprir na cidade. Então isso vai na linha de que as promessas que são feitas em campanhas sejam transformadas em obras, né, em objetivos claros. Porque hoje, eu sou político hoje, mas vocês sabem bem, o telespectador que está em casa nos assistindo também, que a imagem que o político nutre na sociedade é uma imagem ruim, né? Infelizmente, eu costumo dizer que, apesar de político como qualquer outra função, médico, existem bons e maus médicos, bons e maus advogados, também existem bons e maus políticos, mas o que chega mais, as notícias que mais chegam sobre a classe política, geralmente são notícias ruins. E uma parte, né, dessa imagem negativa foi justamente criada e alimentada por conta de promessas que não são cumpridas, né? A gente anda na cidade e vê, vocês vêm aqui, promete tudo, e ano de eleição, depois ninguém nunca mais volta, não cumpre nada. Como a gente faz uma linha diferente, a gente pauta o nosso mandato na transparência, na prestação de contas para a sociedade, né? Ouvir bastante as demandas aí da sociedade, esse plano de metas acaba materializando tudo isso, porque a gente transforma em lei as promessas de campanha. E aí a população pode, com mais transparência, acompanhar. E então, cobrar também, né? E cobrar. Vou dar um exemplo, por exemplo, vaga de creche. Nós temos um déficit hoje na cidade de Santo André de 4.000 vagas. Se o próximo prefeito que assumir na campanha, assumir o compromisso com a sociedade de reduzir em 50% esse déficit, ele vai ter que mandar para cá e a sociedade vai poder acompanhar. Então, foi aplicado na cidade de São Paulo, está dando certo. O atual prefeito Kassab não tem cumprido muitas partes das metas, mas a sociedade está sabendo. E aí, na hora de dar a resposta, vai poder dar a resposta com propriedade. Então, a gente acredita que é uma forma de conscientização, uma forma de participação da sociedade no prosseguimento do mandato, e nessa identidade, cria a identidade do seu eleito, do político eleito, com o seu eleitor, né, que é também um outro problema que nós temos hoje no nosso sistema eleitoral. Então, acredito muito nesse plano e a gente vai trabalhar bastante agora no segundo semestre para aprová-lo. O que ele deve apresentar? Quais são as principais ações contidas nele? Ele tem que apresentar em todas as áreas, baseadas no orçamento que foi aprovado, então, área de saúde, área de segurança, área de habitação, índices, né, dentro dos problemas e das prioridades que são na cidade estão elencadas e que constam já na nossa lei de diretrizes orçamentárias e no próprio orçamento, e a partir daí ele vai explicitar as metas que ele tem para o seu mandato. Então, casas populares, a nossa meta é construir 10.000, vira lei, vai ter que construir 10.000, senão a população vai cobrar. Comprometimento. Saúde, olha, o tempo de espera hoje para um exame é de 2 meses, vamos reduzir para 15 dias, comprometimento. Então esse é o tipo de trabalho que a gente quer fazer. E no que consiste o plano diretor de Santo André? O plano diretor, como o próprio nome diz, dá para a cidade de Santo André todo o direcionamento no sentido do crescimento da cidade. Ele é a lei que dá bases, conceitua como a gente quer que a cidade cresça. Então, ele tem lá a perspectiva de ampliação da nossa malha viária, do trânsito, que hoje é um problema seríssimo. Na parte de habitação, tanto habitação popular quanto habitação particular, vamos colocar assim, né, das construtoras privadas. Também ele dá como a cidade pode ser construída, então lei de zoneamento, questão de ocupação de áreas. Ele também tem a ver com desenvolvimento econômico,
porque ele separa nas cidades aquelas áreas que pode ter especial interesse para investimentos. Então é um plano muito importante, é uma lei que ela é muito conceitual, né, muito teórica, então dá a impressão para o munícipe que ela não tem nada a ver com a vida prática dele, aquele dia a dia. Por isso que eu perguntei. Mas tem. Às vezes parece que a gente fica meio boiando, né? Isso, tem tudo a ver, mas é uma lei bastante técnica, né? Eu sou presidente da Comissão de Desenvolvimento Urbano e a gente faz a relatoria desse projeto. Projeto que é muito importante. Como eu falei, a gente escolhe ali, quando a gente votar o plano diretor, na verdade a gente está materializando ali a Santo André que queremos. Né? Queremos uma cidade mais planejada, com habitação popular, aonde, né? Com investimento em industrialização, aonde, né? Para a gente não ter o problema hoje que a gente tem na cidade, por exemplo, de áreas mistas, em que o comércio e a residência se chocam o tempo todo, gera desconforto, né? E aí as reclamações acabam vindo aqui também para o poder público. Então é esse tipo de planejamento que trata o plano diretor, que é das leis, tirando o orçamento, né? E a própria lei de diretrizes orçamentárias é a lei mais importante para uma cidade. E para deixar bem claro, quais as principais diferenças que está sendo proposto no programa de metas, nesse projeto, com o que já está sendo feito aqui na cidade? Então, na verdade... Porque é uma emenda, né? É uma emenda à lei orgânica. Na verdade, apesar de ser uma emenda, é uma emenda que inova. Não há nada nesse sentido na cidade hoje. Né? Nada obriga o prefeito a mandar as suas promessas de campanha, vamos colocar assim, né? No sentido de metas, de índices, para a Câmara. Né? Isso acaba sendo cobrado pela própria população, nós também, vereadores, que cobramos. Olha, prefeito, senhor, né? Mas não há, na forma de lei, nenhum tipo de materialização disso. Por isso que a gente colocou na lei orgânica, né, que a gente obriga agora, em 90 dias depois da posse, o prefeito a entregar esse plano para a Câmara. Acho que é fundamental, gera um instrumento muito grande de cidadania para o munícipe acompanhar e para ele poder até fazer uma medida do mandato. Olha, meu prefeito, porque muita gente fala, a administração é ruim, a administração é boa. Isso aí gera até critérios objetivos, que aí a gente tira a questão política partidária de lado, né? Porque geralmente o partido que está na oposição acha que o governo é sempre ruim. E o partido que está na base acha que o governo é sempre bom. Né? O Fernando Henrique costumava dizer que todo governo é um copo com água pela metade. A oposição acha que ele está quase vazio, o governo acha que ele está quase cheio, mas na verdade é o mesmo copo. E esse plano de metas, ele acaba gerando e dando critérios objetivos para a gente fazer essa medição mais precisa. Ele já foi aprovado? Já está em vigor? Não, não está. Ele já passou nas comissões, já foi aprovado pelas comissões. Está na ordem do dia, no segundo semestre agora. A gente vai fazer uma grande força-tarefa aqui dentro para que ele seja votado. Nosso bloco está acabando. Passa rápido. Passa bem rápido. O programa Conexão faz um pequeno intervalo, não saia daí. A gente já volta. Estamos de volta com o vereador Paulinho Serra, do PSDB, para falar agora de outro projeto, né? Projeto de lei sobre a proteção e defesa do usuário do serviço público. Geralmente o munícipe reclama muito do mau atendimento. Verdade. Não é? O senhor se baseou no Código de Defesa do Consumidor para criar esse projeto? Exatamente. Até porque eu tenho formação em Economia e Direito e fui técnico do PROCON aqui de Santo André por 2 anos. Trabalhei no PROCON antes de ser vereador da cidade. E a gente percebeu que o Código de Defesa do Consumidor, que é uma das leis que a gente tem mais modernas, mais atuais, ela, nas relações de consumo, ela é uma importantíssima instrumento e ferramenta que dá efetivamente para o consumidor condição de ter o seu serviço melhor prestado, de ter o produto com defeito trocado. Os comerciantes respeitam a legislação e ela não abusa também do comerciante, né, que é o investidor, que é a pessoa que gera emprego, porque a gente tem que também tomar esse cuidado. A gente trouxe todo esse arcabouço jurídico, essa experiência para o serviço público, que aí é muito pior, né, do que propriamente a prestação de serviços e de produtos particulares. Por quê? Porque o serviço público não tem
voltando até a própria questão do plano de metas, critérios objetivos de eficiência, né? Que independam de partido, de quem está atendendo, para funcionar como se fosse uma empresa. Essa é um pouco a ideia, né? E dá para o munícipe, dá para o usuário do serviço público um tratamento diferenciado para ele, no sentido que o usuário é a parte mais fraca dessa relação. Então, quando a pessoa reclama porque desabou um muro, caiu uma árvore, por exemplo, se ela não tiver um prazo estabelecido, é claro que para a prefeitura isso pode parecer uma coisinha, né? Porque uma cidade igual Santo André, com 700 mil habitantes, o que é uma árvore que caiu no telhado de uma pessoa, né? Para a ótica da prefeitura. É mais uma. Mas vira um número. Vira um número, mas para a ótica daquele munícipe, que está lá com a árvore no seu telhado, Olha às vezes a casa dele. entrando água. Pois é um problema. E o prejuízo? Esse é o conceito do Código de Defesa do Consumidor, de tratar nessa relação, igualar, né, a gente fala que é a hipossuficiência do consumidor do serviço público, que é considerar que ele é menor mesmo, no sentido de força, de correlação de força, e dar para ele instrumentos para que ele possa exigir um serviço de qualidade, um serviço eficiente. Então tem uma série de critérios que estão lá previstos no projeto, né, como prazos, até para respostas. Às vezes o munícipe só quer uma resposta, mesmo que negativa, né? E tem Não, ele quer a finalização, ele quer resolver o problema dele. Isso. Né? Não importa se vai beneficiá-lo ou não, mas ele quer uma resposta. Exatamente. Né? O que a gente, retorno daquilo o que a gente que ele vê tá aqui no gabinete, a gente atende, né, muita gente, e o nosso gabinete, até por ter essa transparência, essa interatividade com a sociedade, a gente recebe muita demanda. E a gente vê que muitas vezes a reclamação, ela se dá não porque não solucionou o problema, mas só porque não deu um retorno. Um retorno. Né? Às vezes não dá para... Tem coisa que chega aí pra gente que não dá pra, né? A gente sabe que é difícil, mas pelo menos isso, o respeito, tratar o cidadão com respeito. Pô, se a gente for falar na área da saúde, por exemplo, quem vai num posto de saúde, quem vai numa unidade básica, não vai lá porque quer, porque está passeando. Ele vai lá porque ele precisa porque tem alguma pessoa lá que está enferma, enfim. E esse Código de Defesa dá também para esse usuário alguma segurança, no sentido de que pelo menos ele vai ter um retorno, pelo menos ele vai ser bem tratado, ele pode exigir esse bom tratamento. Então, como que ele pode cobrar quando o direito dele está sendo prejudicado, ele não está sendo atendido? Primeiro, administrativamente, né? Ele pode usar os órgãos fiscalizadores do próprio executivo, que aí no caso de Tribunal de Contas, se tiver alguma coisa a ver com aplicação de verba, né? Ou se for de serviço do dia a dia, o Ministério Público e a própria Câmara Municipal. E num segundo momento, vencida essa etapa administrativa, ele vai para o judiciário, só que aí com um instrumento na mão que está lá claro qual é o direito dele. Né? Se a resposta tem que ser dada em 15 dias, o juiz pode dar para o munícipe a gente fala uma tutela, né, que é uma obrigação de fazer, obrigando a prefeitura num prazo de 24 horas que responda, que é o que acontece no PROCON. Né? Essa experiência a gente viveu muito lá, que às vezes administrativamente a empresa não quer resolver, principalmente com relação a convênio médico. Né? E a resposta tem que ser rápida. A pessoa está lá, precisa de uma UTI, o convênio não cobre. Ou a realização de um exame importante. Isso, como é que você vai fazer? Não dá para esperar um ano para a resposta. Não, né? Até aí a pessoa já morreu. Exatamente. Então aí o código dá esse amparo para o juiz na hora. O juiz fala mais ou menos assim, ó, depois a gente discute quem está certo ou está errado, mas agora vamos atender. Né? Resolver. Então é um pouco nesse sentido. Então tem essa parte administrativa e na sequência ele pode ir para o judiciário, mas aí com uma base legal na mão, né? Com alguma coisa que ele não possa simplesmente falar, eu pedi, ninguém me atendeu. Não, tem lá o prazo estipulado, o tipo de serviço, qual que é a demanda, se tem ou não orçamento, tudo isso vai estar muito bem esclarecido. Já foi posto em prática ou não o projeto? Não, esse ainda está nas comissões. Esse, como é um projeto mais complexo até que o plano de metas, porque a gente cria um código, né? Então são 180 artigos que diz respeito a várias partes da prefeitura, várias áreas, a questão da manutenção da cidade, por exemplo, operação tapa-buraco, a gente coloca prazo lá, poda de árvore, cuidado com praça, os requerimentos que são feitos diretamente pelo munícipe, que vem aqui na praça de atendimento e protocola lá.
Então, como é um projeto bastante complexo, a gente sabe que vai também demorar um pouco mais para chegar na hora do dia, mas no segundo semestre acredito que a gente tenha boas notícias. Tomara. Tomara. Infelizmente, o nosso programa já está chegando ao final. É verdade. Eu quero agradecer a sua participação. Muito obrigada. Imagina, espero que tenha contribuído. Quero deixar também o nosso gabinete à disposição, nosso trabalho. Quem quiser saber um pouquinho mais, tem o nosso site, que é paulinhoserra.com.br. Lá, através de e-mails, carta, telefone, sinal de fumaça, eu costumo brincar. Entre em contato com a gente, mande sugestões, que o nosso mandato só fica melhor se cada um participar um pouco mais. Tá bom, muito obrigada. Obrigado, viu, pela oportunidade. O programa Conexão fica por aqui. A gente se vê no próximo, mas não esqueça, pode mandar sugestões ou críticas para nadianicolau@uniabc.br. A gente se vê no próximo Conexão. Um beijo, até lá.